questão é, se você tivesse 12 centímetros de pau, você aumentaria? A gente vai ter que pagar imposto e a gente vai morrer. São as únicas duas certezas que de fato a gente tem. Ariane, você viu o João Mena te atacando, né? O fisiculturista bombadão é um problema de saúde mental. Aí quando ele começa a colocar óleo e fica aquele negócio ali, não é um problema? Não, dependendo com você se relaciona, você dorme com uma pessoa, você acorda com outra, que ela vai desmontando, né? Ela tira o cílio, tira o aplique, tira o enchimento, tira a make, tira tal. E aí? Você acha que com filtro fica todo mundo igual? B1, B2, B3. As bananas de pijamas. Não, eu acho que fica igual, mas cada um com a sua personalidade. Na real, a gente tem que conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso, então. E aí? Deixa eu te falar um negócio. O Instagram recentemente removeu os filtros. E eu achava um massa colocar filtro de cachorrinho. Já removeu? Já removeu. Tá. Ele manteve alguns, né? Ele manteve alguns que ele julga que não tem tanta distorção da aparência, né? De outros criadores, só que você não chega mais no criador que inventou, e manteve os da Meta mesmo. Que é Então, ele manteve os filtros de cor. De cor, exatamente. É isso, que nos torce a forma. E com uma leve make. Uma leve make. Uma leve make. Então, na verdade, ele muda um pouquinho a iluminação do rosto, que acaba mudando um pouquinho o rosto, mas nada muito agressivo. É um soft filtro. Se tivesse uma luz, talvez... Você já viu aqueles reels daqueles coreanos que, tipo, o cara parece sei lá, um cara de coreano mesmo, assim, com um bigodinho de pedreiro horroroso, assim, careca. Aí ele vai pôr uma peruquinha, aí vai pôr um monte de filtro, assim, ele fica parecendo aqueles cara do dorama. Um jovenzinho de 20 anos. Você nunca viu essas paradas? Cara, é muito bom aquilo. Tipo, você imagina você encontrar uma pessoa... Eu acho que as pessoas hoje em dia devem ter tido isso. Depois que o filtro começou a correr solto, eu já tava casado. Mas eu acho que tem muita gente que na hora de marcar o encontro, o caso... É verdade. Dá pra você entrar no Procon, né? Depois que você conhece a pessoa pessoalmente. Você vai, caraca, mano, mas não foi isso que eu vi lá, não. A pessoa talvez esteja falando mesmo de você. Então. Né, do outro lado. Então, menos com menos dá mais. A pessoa fala, matemático. Sabe, mas eu fico me perguntando quem que é a polícia de qual que é o limite do filtro. Porque também, dependendo com você se relaciona, você dorme com uma pessoa, você acorda com outra, que ela vai desmontando, né? Ela tira o cílio, tira o aplique, tira o enchimento, tira a make, tira tal. Você acorda com o velhinho coreano. Eles vão achar, o editor vai achar esse velhinho coreano. Vai botar. Vai desrosqueando as coisas, né? A verdade. pessoa vai tirando. Tem aquela coisa, né? Comprei é meu, tem um monte de calvo. Agora colocando o cabelo, né? É isso. Comprei, tá pago, é meu. Exato. A manipulação existe desde o início dos tempos, né? Você veja, tem até a questão de angulação. Uma mulher mais gordinha, ela pode tirar foto de cima pra baixo, já vai parecer que tá um pouquinho mais magra. Então mesmo sem filtro já dá pra fazer alguma coisa. E antigamente, na própria fotografia, já faziam algumas alterações, ditadores às vezes, pra ficar um pouquinho maior, mão maior. Eles alteravam. O plano herói, né? Que eu chuto de baixo pra cima pra dar, Exato. pra dar força. Que na verdade a Leni Riefenstahl, que era a cineasta do bigodinho, fez muito isso. Exato. Que depois... E a sombra, o bigodinho. a iluminação era pra gerar uma atmosfera diferente. Que depois foi usado pelo Marvel, pelo Steven Spielberg, etc. E vem disso daí, né? Que é alongar a pessoa, que tem a ver com a posição da criança, né? Olhando o pai, então ele é mais importante. Exatamente. Então a manipulação existe desde sempre. O ponto é que essas alterações que acontecem nos filtros, eu acredito que distorce a realidade e acaba que principalmente... Eu não sei, eu até ia Você comentar. acha que passa do limite, é isso? Eu acredito que passa do limite, mas eu ia falar principalmente mulheres, mas eu vejo muitos homens que às vezes eles ficam até afeminados por causa dos filtros. E eles utilizam os filtros no dia a dia deles e fica uma coisa assim... de vez em quando eu uso pele de pêssego no meu. Isso tem... Ou o Paris, do próprio Instagram que você manda, ele dá uma... Ele dá uma... Mas o problema disso tudo é quando a pessoa ela começa a levar isso pra vida pessoal dela e acaba se desgostando de quem ela é. Ela acaba se frustrando. Ela olha pro espelho, é melhor do que ela olha pro espelho, ela não vê aquilo que tá presente na rede social dela, aquilo no celular. Comentei com o Cuenca ontem que eu tinha conhecido uma vez uma mulher que era amiga de um cliente meu e eu entrei no Instagram dela. Ela já tinha mais de 50 anos. Mas eu entrei no Instagram dela porque pra mim era assim, a imagem de perfil dela, eu achei que ela tinha uns 30. Mas aí eu conheci pessoalmente, ela tinha uns 50 e poucos. E eu entrei no perfil dela, tinha uma foto dela na praia, e eu olhei com atenção
e parecia que tinha uma distorção gravitacional, assim, sabe? No mar, na areia, puxando assim pra cima. Uma dobra no espaço-tempo. Uma dobra no espaço-tempo. Inclusive que fez ela ficar mais jovem, né? Exatamente. Ela entrou no buraco de minhoca. Mas aí você veja, é triste. Se você parar pra observar e entender que a pessoa não tá satisfeita e ela ainda não se aceitou, e ela começa a manipular de um jeito que... Eu não sou contra a manipulação de imagem. Essa é a primeira coisa. Eu sou fotógrafo, né? Eu não sou contra a manipulação de imagem. Mas se a pessoa ela já começa a distorcer muito a realidade, isso afeta pessoalmente ela, aí eu sou contra. Então, peraí. É porque assim, a gente tem que entrar no conceito da coisa. É que toda patologia psiquiátrica, e aí quem fala isso é o Caruso. O Caruso, inclusive, ele era médico do Bigodinho também. É um gênio do nosso tempo. O Bigodinho tá presente aí. E o Caruso, ele falava uma coisa interessante, que toda patologia psiquiátrica dessas mais humorais, ou seja, a ansiedade, a depressão, etc., ela tem como fundamento o que ele chamava de neurose. A neurose é a dissonância entre a percepção real da realidade, ou seja, a nível de consciência, e a percepção inconsciente da realidade, a percepção afetiva da realidade. Quando há um conflito entre essas duas coisas, onde começam a aparecer as neuroses. É óbvio que é muito fácil a gente perceber, por exemplo, você chega numa casa e você olha o piso e fala, é a madeira. Só que aí você chega lá, não é madeira, é porcelanato. Óbvio, eu tô falando uma coisa diferente, o toque é exatamente. diferente. Não tem cheiro de madeira, não tem... Aí você fala, caramba, parecia que é madeira, mas não era. Você vê uma plantinha, você fala, caramba, que planta linda. Não é plástico. Tudo bem, são pequenas coisas que vão gerando pequenas neuroses. Ou seja, eu vejo uma coisa, eu falo que é uma coisa, mas ou seja, o meu inconsciente percebe isso, só que a realidade é outra. Ou seja, há uma dissonância. Ele percebeu o cancelamento. Não. É que eu lembrei do Mike Tyson. Por que do Mike Tyson? No carinho. Coloca esse vídeo, pô. Caralho. Não é uma criança. Parecia uma criança. Né? Tinha jeito de criança. É muito bom, né, esse vídeo. Mas não era uma criança. Não era uma criança. Era ele fala, ai. Ele pega ele, levanta assim. Só que era um anãozinho, né? Ele dá beijo, tá ligado? Ele beija. Aí o maluco tem 30 anos de idade. Exatamente. É isso. É exatamente isso. Isso é uma neurose, entendeu? E a neurose, cara, a neurose ela gera tensão, ela gera ansiedade, ela gera, consequentemente, depois um quadro depressivo, porque a pessoa, ela vê uma coisa, mas ela acaba declarando outra. E o problema do filtro talvez seja isso, então, igual você falou. Porque a pessoa, ela, quando ela tá aqui, né, o que as pessoas veem dela é uma coisa, mas depois quando a gente adentra numa outra realidade do mundo real, ela não chama a mesma atenção que ela chama na rede social, ela não chama a mesma atenção que ela chama... Mas ela tem a opção de só viver na rede social, né? Então, é o que tem acontecido, né? Então, o que as pessoas têm feito pra fugir da neurose, você teria duas opções. Ou você volta pro mundo real e vive a realidade pelo que ela é de fato, ou você abandona o mundo real e vai viver só no mundo digital. E é o que tem muita gente fazendo. Ou todo mundo combina que existe essa distorção, porque também quando você pega maquiagem é um tipo de filtro. E daí todas as mulheres e a sociedade concordou que, na verdade, aceitaram. É uma distorção da realidade aceitável. Da mesma maneira que eu visto uma camisa, eu não tô nu, né? Então o meu corpo ele se modifica, dependendo do corte que eu tenho, da calça, etc. O óculos muda um pouco a estética do meu rosto, etc. Concordou-se, por exemplo, que esse nível de distorção da realidade era aceitável, assim como o nível de distorção da maquiagem ele é aceitável. É interessante, porque na verdade, o silicone e por aí vai. Dependendo do contexto histórico específico, a gente aceita graus de distorção da realidade, né? Você pega nas cortes do século XVIII, XVII, XVI, as perucas, né? Que os homens usavam, o pó de arroz, o branco. Acho que é o Rei Sol que usava salto, né? Quem começou a usar salto foi um homem, não foi uma mulher, que ele colocou ali. Me parece que a própria condição do ser humano é colocar filtros e distorcer a realidade objetiva. O que o ser humano faz a não ser modificar a natureza? Sim. Tudo que a gente faz em relação a outros animais é a capacidade de olhar a natureza e falar, não me agrada, deixa eu modificar. E a gente acaba fazendo isso em nós mesmos, com tatuagem, com roupa, com maquiagem, com corte de cabelo, com tudo, né? Agora é engraçado porque parece existir um consenso também que tem um limite para essas coisas, né? Sim. Apesar de que isso não é dito, me parece que existe um consenso. E eu acho que talvez seja o consenso sobre essas coisas é o ponto onde as pessoas começam a adoecer mesmo. O ponto o limite começam é a neurose, a abrir mão da própria realidade. Acredito que é isso. Porque eu não vou saber de cor esse dado, então se Max
puder colocar aqui, tem um estudo que mostra que os jovens estão adoecendo mais por efeito dessa distorção de Sem realidade dúvida. dos filtros utilizados, né? Então, de fato, o nível patológico, né, de como isso desencadeia a autopercepção da pessoa, né, autoestima, etc., parece que tá afetando um monte. Aí a gente entra naquela outra questão, que é a questão da comparação. Não é só o cara que tá colocando o filtro. É a pessoa que tá assistindo a outra com filtro, com Photoshop, com não sei o quê, e tá tentando falar, caramba, isso aqui é idealizado, eu nunca vou conseguir alcançar isso. E ela começa a sofrer por causa disso também. Eu acho que acaba sempre entrando num senso de percepção. Eu vi um rapaz comentando, teve aquele cancelamento da maquiagem, eu falei sobre maquiagem, fui cancelado. E aí surgiu um monte de gente. Mais um cancelamento, né, João Mena? E se manteve algumas pessoas que me odeiam. Principalmente porque às vezes eu falo sobre alguma coisa que talvez possa ser vista como futilidade. Como, por exemplo, um relógio, uma questão estética. Eu falo sobre imagem. Então, falo sobre uma gravata. A pessoa vai pensar, pra que serve isso? E aí ela acha que é só futilidade. E aí, eu entrei num dos perfis de uma dessas pessoas, e ela tinha bastante seguidores, até mais de 100 mil seguidores. E eu vi uma sequência dela falando sobre isso. E ela disse assim, inclusive, eu não mostro nem os meus pratos de comida ou os restaurantes que eu vou, porque eu sei que pode afetar a saúde mental de alguma pessoa que está me assistindo. Então, assim, tem certas coisas que existe um limite que é da histeria, da afetação e de que, cara, daqui a pouco tu não vai poder mostrar nada. Porque senão as pessoas, elas vão se comparar a todo momento e vai ser um desastre. Sim. Eu, quando não tinha dinheiro, quando passava por necessidade, eu não me comparava nesse sentido. Eu me comparava no sentido, um dia eu vou chegar lá. Um dia é só ter estratégia, é só seguir, etc. Porra, não faz sentido, entende? Se comparar por causa de um prato de comida, eu só comia miojo e não me importava com essas coisas. Eu olhava e, cara, que graça, né? Que graça que a pessoa tem abundância. Você falou um negócio interessante aí agora. Dentro da teoria mimética, tem uma coisa que existem um paralelo que pode ser feito, que ou a pessoa é o que a gente chama de imitativo baixo ou imitativo alto. Imitativo, sim. E a diferença clássica entre essas duas coisas é bem simples, assim. O imitativo baixo é aquele que quer só a imagem da coisa, mas ele não quer construir pra chegar lá. O Não quer imitativo alto, substância. ele entende que ele precisa do processo e do alvo. Exato. Porque assim, a gente tem que ter alvo de todo jeito. E pra gente ter alvo, a gente vai ter que ter alguém que tá passando uma imagem de algo. Então tá tudo certo, ok. A questão é, se a gente consegue ter dentro da nossa cabeça, idealizar o processo e não só o resultado. Dá um exemplo do prático no imitativo baixo e alto pra galera entender Por melhor. exemplo, o Ítalo talvez seja um dos exemplos dessas coisas assim. Você imagina, você vê o cara, ele treinando forte, aí ele fica fortão, aí ele fuma charuto, e aí ele fala sobre amadurecimento. Exato. O que as pessoas querem? As pessoas querem o amadurecimento, a personalidade. O que eles começam a fazer? Eles vão percorrer o caminho de estudo, de entendimento de filosofia. Não, vão fumar charuto. É isso, vão fumar charuto e ficar Exato. forte. Como se fosse isso que fosse gerar um movimento. E não é. Na verdade, esse movimento é só algo que está associado à imagem que ele passa, mais nada. Então, assim, reflexo, O imitativo do alto interior. ele teria como alvo, mas faria o processo de chegar através do isso. conhecimento. É exatamente O isso. imitativo baixo ele iria só para os filtros, pelo que Para tá os mais na filtros, superfície. É isso. Exatamente, só pros Ele vai filtros. basicamente colocar um negócio que parece ser, mas de fato ele não é ainda. E assim, tá tudo bem às vezes parecer ser. Vou falar um negócio assim. Eu acredito que se deve Rand, parecer ser. eu acho que tem. Assim, a Rand, ela fala um negócio interessante sobre isso, que ela fala o seguinte. Algumas coisas, pra que a gente consiga chegar lá, a gente primeiro tem que se ver naquele lugar. Exato. Faz parte do processo. Vou dar um exemplo do que eu já vivi durante um bom tempo na minha vida, até meio pesado assim, mas que era uma realidade que eu vivenciava todos os dias. Eu fui coordenador de UTI muito tempo, quase 10 anos. E eu dava aula sobre comunicação de notícias ruins, graves, etc. E aí eu falava pros meus alunos, eu falava assim, quem de vocês aqui se vê capaz de chegar pra uma mãe e falar, ó, seu filho de 8, de 10, de 15 anos acabou de morrer? Cara, não tem como você se preparar pra isso. Então, você primeiro precisa se ver capaz disso. É uma prepotência justa, entende? Assim, é um negócio Uma ajustado. potência prévia, né? É uma potência prévia, nesse sentido. Você precisa se ver primeiro potente daquilo pra que você faça a caminhada até chegar lá. Pra que você se comprometa com aquilo. Só que o que as pessoas estão fazendo hoje, e aí é onde eu acho que é o processo do adoecimento, não é o filtro em si, mas é colocar o filtro como se aquilo fosse a finalidade última. Ou seja, é o filtro pelo filtro. É só passar a imagem, eu não preciso construir nada por detrás daquilo. E aí, certamente, a pessoa vai entrar num processo de neurose e vai adoecer nisso. É muito interessante porque pré-rede social, o que você tinha, né, eram as pessoas de fato lindas, né? E perfeitas, porque você tinha ali 100 posições, 200 posições na mídia, em cada país, em Hollywood um pouco mais, mas sei lá, 1000 pessoas conhecidas. E essas pessoas selecionadas entre centenas de milhares de pessoas,
né? Em escolas de teatro, em agências de modelo, etc. Então eram passarelas, desfiles, etc. Então você pegava toda a mídia que ela era salpicada por pessoas que de fato tinham algum tipo de beleza ou interesse extraordinário, né? Algum tipo de habilidade extraordinário. Eu acho que a adesão também pelos filtros é que quando as pessoas começaram a se mostrar, elas tinham um alvo, né? De querer parecer uma celebridade, porque afinal agora eu tenho minha própria mídia, eu tenho o potencial de ter a própria mídia, mas eu não tenho o extraordinário, nem da beleza ou talvez alguma habilidade. Então o filtro também ele foi um negócio muito inteligente lançado por essas plataformas pra, testa ser quem você não é. Você não tem nenhuma imperfeição na pele, meu amor. O seu queixo é mais quadrado, né? Você não precisa... A sua sobrancelha, ela tá perfeita. Então, acho que também tem essa construção que a gente teve do Star System, de Hollywood até a televisão, né? Que é construída há 100 anos, de as pessoas que importam, as pessoas que têm poder, elas têm uma estética que ela sai do comum. Sim. Né? Então, é difícil desassociar isso também de uma construção cultural que tem um século. Eles trabalham muito a vaidade, né? Na fotografia tem uma coisa que nós chamamos de separação de frequência, que é no Photoshop, pra justamente deixar a pele impecável. Só que algumas pessoas, elas vão muito ao extremo. Eu fui uma dessas pessoas lá em 2014. 2014, 2015, eu utilizava técnicas no Photoshop e era moda. 2014 tinha 15 anos. Só que moda passa, né? Brincadeira. Não é atemporal. 2014? Você tinha 15 anos. E aí, eu fazia muito Photoshop. E depois de um tempo eu comecei a observar que, de fato, aquele meu trabalho não impactava aquelas pessoas. Porque eu tava transformando elas em algo que elas não eram. E foi ali que eu comecei a encontrar o que era o retrato, né? Porque o retrato, de fato, ele captura o passado da pessoa. Né? O retrato é o passado de cada um. Ele não é nem necessariamente o presente. Por quê? Porque as marcas do tempo, elas estão em você e é a marca do passado. E é aquilo que deve mostrar. Uma espinha, por exemplo, tá com uma marquinha no nariz que não é sua, aí o Photoshop ele serve. Agora, tirar as expressões do tempo não faz sentido. Porque a gente trabalhou por elas, define, né? Exato, tu trabalhou por ela. É o tempo que te define, é o tempo que mostra a tua biografia. Eu fui num centro estético. E aí a moça falando sobre botox, harmonização, não sei o que, e ela falou exatamente isso. Ela falou assim que a moda do momento é fazer um botox menos agressivo. Que ele não tira tudo, as rugas, as imperfeições. Ele só suaviza. Mas ele falou que o tirar tudo faz você parecer uma pessoa que você não é. E te distancia demais da realidade. O Cigano então, assim, Igor, né? Hã? Vocês lembram do Cigano Igor, da novela? Que não tinha expressão nenhuma. Ele fala, estou muito contente. Estou triste. E a emoção não muda? O botox, tipo ele faz com que você perca toda a expressividade. A expressividade, exato. Então, assim, inclusive comentando sobre o que é aceito dentro do filtro, eu acho que a harmonização facial, que é um negócio hoje que tá bombando aí. Demonização facial. A demonização facial. Então, o que é a demonização facial? Quando é o extremo, né? É a harmonização que ela empurra demais. Né? Ela traciona a pessoa pra uma realidade irreal. Não tem um equilíbrio, não tem uma harmonia. É porque também a gente tem que pensar o seguinte, né, gente? A maior parte das pessoas, elas têm uma certa harmonia peculiar, mas tem gente que é desarmoniada mesmo. E daí talvez... Desarmoniada mesmo, tem gente que é feia mesmo. Tá tudo certo. É o famoso feio com força. E daí talvez precisa de uma intervenção. Pra ele vale. Pra pessoa. ela não tá... Calma aí. O Casé chama o advogado lá, por favor. Calma aí. Eu digo, ela não tá feliz com ela mesma, né? Então, porque... É que tem um negócio que me incomoda, que é o tal do clean beauty e de o botox fraquinho, ou a pessoa com a make bonita, que eu até reagi a uma propaganda da Dove, que daí as pessoas que selecionam pra fazer são pessoas lindas e maravilhosas. Aí é sacanagem. Eu uso pouca make. É tipo a Kylie Jenner, a mulher fala, meu amor, acho que nem precisava, né? Então, no final, as pessoas elas querem se sentir desejadas, né? Elas querem se sentir incluídas, elas querem se sentir bonitas, querem se sentir harmoniosas. Então, eu sempre fico na dúvida de qual que é o limite de traçar uma linha, né? De falar assim, isso aqui pode, isso aqui não pode. Você coloca peito, você não coloca peito. Você coloca silicone, não coloca silicone. Você é a Graciane Barbosa, você não é. Você vai malhar até quando? Porque daí você pega ao mesmo tempo ali os Armstrongs, né? A galera
fisiculturismo, você olha aquele Os negócio. Armstrongs. Eles não parecem tudo. O Schwarzenegger. Eles são os bolandos. Os Arnolds. Os Arnolds. É que os Armstrongs, Armstrongs, ou é o do ciclismo, ou é o da lua. Deu pra sentir. Deu pra sentir, ótimo. Cara, eles são desproporcionais. Então existe algo também no grotesco. Chega quase a ser grotesco. Sim. Existe algo também no grotesco que chama muita atenção e que você fala, opa, talvez tenha aqui alguma habilidade extraordinária, alguma coisa que sai do limite da razoabilidade que tem gente que gosta. É um problema de saúde mental, né? Então, o ser humano, ele é um problema de saúde mental. Do nada ele vai lá. Cariani, você viu o João Mena te atacando, né? O fisiculturista bombadão é um problema de saúde mental. Cara, quando ele começa a colocar óleo e fica aquele negócio ali, não é um problema? Não, é a competição. Quando ele é obrigado a colocar óleo pra cor ficar igual de todo mundo. Não, e o bom é que ele pergunta sincero, ele fala, cara, mas quando começa a passar óleo no corpo, assim... Não, eu não tô falando desse óleo do corpo, eu tô falando do óleo que o cara injeta e fica aquela bola ali, ó. Entendi. Só pra explicar melhor. Entendi, ou injetável. Tudo Mas bem. é aquele óleo que ele aplica... Sim, sabe sim. qual que é, né? Então, esse o Winstrol, sei lá... enfim, tem um nome lá que eles usam. Não, o cara enlouquece e isso ele aí, fica de só fato, é o cara que quer chegar lá no ultra bombado. a mimética baixa. É isso, é o imitativo baixo. Ele quer chegar lá, o pau não tá dando conta. Mas eu tô tentando arrumar o cancelamento do João Mena aqui. A questão é, se você tivesse 12 centímetros de pau, você aumentaria? Então, tu É o sabia quê? que... Bom. Eu não vou falar nada. Isso é porque a gente não bebeu, né? Esse que é o problema. Talvez quando você bebe, você fica mais razoável. Talvez o negócio dá uma tracionada. Então... Esse a gente vai ter que ver antes, tá? Na edição. Acho que tem que dar uma filtrada em algumas coisas. O detalhe é assim, ó. O imitativo baixo, ele sempre vai passar da conta. Ele sempre vai... Ele vai... pro exagero. Ele vai pra caricatura. Ele vai pra caricatura. Só que aí é que tá. É um bom termo. Só que aí é que tá. A caricatura é exatamente aquele traço do diferente, do extraordinário e que chama a atenção. A caricatura sempre vai chamar a atenção. Sempre vai chamar. E algumas pessoas estão realmente interessadas em chamar essa atenção. No fim das contas, tem muita gente que... E aí eu concordo contigo, que entra nesse aspecto do problema psiquiátrico. Entra num problema de saúde mental. É porque se você entende a caricatura não como algo que você vai brincar e manipular de vez em quando com controle, e sim como uma caricatura, ela vira a sua própria personalidade, né? De fato, aí a gente tem esse limite desenhado do problema mental mesmo. Vocês lembram do Ken Humano? Eu lembro. Qual que é o nome dele? Eu não me lembro, mas ele é um... Ele não tem nome, ele chama Ken Humano. Mas é um apresentador, né? Eu acho que é um apresentador. Aí esses dias eu vi uma notícia, ele agora virou mulher. Não sei se vocês viram isso. Agora ele é a Barbie humana? Agora é a Barbie humana. Ele foi indo do extremo, tentando alcançar alguma coisa lá e tal, até ficar totalmente plastificado. O nariz dele é tão fino que ele não consegue, ele tem dificuldade pra respirar. Então ele falou que hoje ele tem dificuldade pra respirar. E aí perguntaram, tá, mas então por que você fez? Antes você respirava bem e tal. Ele nem sabe encontrar a resposta do porquê que ele fez. Ele só foi fazendo. Tipo a Angela Bismarck, né? Que era casada com um cara lá que era um cirurgião plástico e ela tem, sei lá... 40 ou 50 cirurgias plásticas, sim. né? Ela vai colocando. Vai o que me leva a uma pessoa, coisa que tem essa discussão muito forte aqui na cultura pop, de um filme que vocês não viram, eu recomendo ver, que é A Substância, que pra mim é o primeiro terror da história sobre envelhecimento. Sim. Fantástico. E é assim, ó, roteiro incrível, atuações. É um filme, eu não gosto de filme de terror, mas eu acho que esse é o primeiro filme de terror que eu recomendaria pra pessoa compreender a questão de construção de roteiro. É muito bem elaborado. E nesse filme, basicamente, você tem ali uma correlação de Fausto, você tem ali uma questão de vender a alma em troca de algo. Ela é uma mulher mais velha, uma atriz que passou o tempo, ela começa a ser escanteada, a ser deixada de lado, e aí ela encontra uma substância que ela aplica. É um filme meio gore, é um filme que para pessoas sensíveis não... Meio pesado. É pesado, não é interessante de assistir, mas que ele tem ali a sua... Digamos, gore é de grotesco? Do que é gore? O que significa? Talvez seja de grotesco. Talvez seja, né? Virou uma meleca toda ali, né? Sangue, tem muito sangue. Mas é um filme que vale a pena assistir. Se você não tem problema com gore, com
coisas desse tipo, filme de terror, vale a pena assistir. E que é super atual, porque eu acho que o filme de terror ele vai muito pro sobrenatural e aquilo é muito real, né? No final é uma crítica à própria Hollywood. É uma crítica à própria Hollywood, Então, da isso é glamorização, interessante. da plastificação, Exato. de quem que você deixa de lado, de não aceitar o envelhecimento. E... Veja Tom Cruise, aí a gente entra no adenocrome, que o Paulo Cunha gosta desse assunto. É os fetos? Não, Adenocrome? o adenocrome é do sangue, né? O que é do sangue? Do sangue dos bebês. Não dos bebês. Diz que é entre... Peraí, papo de bêbado. Me explica aí essa história. O adenocrome é uma teoria Ah. que eles dizem que, dependendo do nível de adrenalina que você tem no seu corpo, quando puxa o sangue, vem com algumas substâncias que faz com que a pessoa não envelheça. Só que principalmente crianças. Então é bebê até uma criança de 7 anos a 12 anos. Pega o sangue das crianças. Pega o sangue das E crianças, põe só que você. extremamente assustadas. E Você aí, passa medo na criança, faz ele assistir a substância. Aí a criança fica louca. Ó, Então, alguém aí traz tem- nosso advogado pra ajudar o João, não, por favor. E aí tem essa teoria de que astros de Hollywood, como por exemplo Tom Cruise, que faz parte da cientologia, etc., entre outros atores, dizem que a substância ela foi meio que inspirada numa realidade que é... Bom, vamos lá. Tu acredita? Não. É muito teoria da conspiração. Não, Aí já vai pro limite da teoria da mas conspiração. o incêndio É do lá em Los capiroto Angeles isso. foi provocado para queimar a casa do Pedidi, não foi? Foi perto de um orfanato, as crianças ficarem com medo e arrancar o sangue delas. Porque assim, eles teriam que estar muito melhores, né? Se usar. Puta rolê. Eu acho que é boa dermatologia se os caras bebem muita água, né, velho? E tu E sabe que usa tem um- Photoshop. Usa Os caras GH têm e câmera. Photoshop. Você tem algumas câmeras que já vem com software embarcado que ele já dá um clarity no seu rosto filmando já. Na hora. Nem que... Assim, o que eu me pergunto é o seguinte. Quem aqui viu o Tom Cruise numa mesa de jantar na casa dele, na luz noturna, no contraluz, Não, vendo realidade? digo mais. Acordou ao lado dele Acordou às ao 8 lado. horas, depois de um Exato. sábado à noite meio agitado. Qual que é o grande lance? Que sempre aparece com maquiagem. Você vê filme que aparece uma raposa falando com um ser humano, é perfeito. A pessoa dá um tapa, sai o sangue, tá no meio do espaço sideral, e daí você acredita que o rosto do Tom Cruise é daquela maneira. Vamos refletir. Vamos, pensa sobre isso. Aquela influencer que você achou gatona, você encontrou no Tinder, você foi tapeado quando você encontrou ela na realidade, isso você acha é que o Tom fato. Cruise não tá tapeando a gente? Tá isso. tapeando, tá tapeando. Aquele negócio da teoria da conspiração que a gente falou. Bicho, se nem eu falo tudo pros meus filhos. Eu falo pros meus filhos, onde é que você vai? Eu vou ali fazer alguma coisa. Eu dou um jeito de dar uma tapeada, imagina. Exatamente. A cara do Tom Cruise. Vocês viram aquele cara que tá tentando não envelhecer? Eu vi. Só que agora ele parou de tomar um remédio porque ele acha que tava envelhecendo ele. Eu vi isso. Ele Eu vi. gasta R$2 milhões por ano, Que tá né? usando É um célula bilionário, tronca. Ele pega o próprio sangue, não sei o quê. É um bilionário. Ele tá tentando de tudo. Procura por procedimentos estéticos. Cresceu. Calma aí, tô vendo aqui no ponto. Cresceu quase 400% no ano passado. Olha que doideira. Pensa nesse dado. É impressionante. 400%. As pessoas estão querendo fazer amor, né? E elas acham que Eles só querem elas uma não são boas o namoradinha. suficiente. Em geral, é tudo pra fazer amor, né? E daí as pessoas elas vão perdendo isso. Agora, só voltando ali perdendo a noção da realidade. Só voltando ali na substância, existe esse terror sobre o envelhecimento, que eu acho que é uma das coisas mais atuais, porque, de fato, a quantidade de filtro, maquiagem, recorte da realidade da maneira que você quer, a falta de contato no offline. Porque aí você pode passar anos sem ver uma pessoa até que você conhece, e ela pode saber que o esquerdo registra melhor, ela gosta mais, com a luz do sol sempre, o rosto fica mais aqui chapadinho e tal, e as pessoas elas estão acostumadas a falar assim agora, os 40 são os novos 30, os 50 são os novos 40, os 60 são os novos 50. Então, quer dizer, esse medo de envelhecer, a indústria contra o envelhecimento é a maior indústria. Tanto é que nos Estados Unidos, a maior indústria, né, que vem crescendo, o maior crescimento de indústria de saúde é da longevidade. Esse cara não é à toa que tem aqui. A quantidade de gente falando sobre longevidade no Brasil tá começando a pegar isso daqui. Porque antes a gente tinha uma profilaxia, ou seja, eu vou trabalhar numa maneira estética contra o meu envelhecimento.
que eu acho que é muito que fala da substância, né? Sim. Eu vou esteticamente resolver, né? Meu nível de energia também, a minha beleza, as minhas rugas. O que tá acontecendo hoje eu não quero morrer. Perfeito. É mais do que eu quero ser eternamente jovem, eu não quero morrer. Tem uma comparação, um filósofo santo católico que chama Afonso Maria de Ligório, que ele fala uma teoria que eu acho muito impressionante. Ele fala assim, ele compara a vida humana toda com um dia. E ele fala que o amanhecer, né, ou seja, quando a gente acorda, é exatamente o nascimento. Então quando a gente acorda meio lento ainda, a gente, né, você demora pra voltar a ver, pra escutar, você acorda meio a alma voltando pro corpo. É aquela ideia da infância ali primeira, que você tá aprendendo a andar, a falar, aquele início. E você chega na primeira fase da vida, seria a sua adolescência, início da fase adulta, seria a parte da manhã, onde você começa a ficar produtivo, você começa a fazer as coisas, a coisa começa a girar e tudo mais. Você chega ao meio-dia, seria o ápice da vida humana, aí por volta dos 30, 40 anos de idade mais ou menos. E depois à tarde é onde você vai envelhecendo. Então você vai perdendo produtividade até você chegar às 6, 7 horas da noite, você vai embora pra casa e vai se preparar pra dormir. Ou seja, é a preparação pra morte. E o dormir seria exatamente o morrer, é o acabar do dia. E ele fala uma coisa interessante, que aí se enquadra muito nisso que a gente tá falando. Porra, que simples e genial isso. Não é? Fantástico essa estrutura simbólica. E ele fala o seguinte, o que as pessoas querem hoje em dia? Como elas não têm a ideia de que o dia de amanhã, ou seja, a eternidade, ela foi suprimida, um niilismo materialista. Se você não tem o dia de amanhã, se você não tem a ideia de eternidade, de vida pós-morte, etc., esse dia ele tem que durar o máximo que eu puder, porque ele é tudo que eu tenho. Então o que ele faz? Na hora que vai chegando na noite, ele tem que achar estratégias pra voltar a ter a produtividade da tarde, a aparência da manhã. Ou seja, ele tem que voltar a ser produtivo. O que ele vai fazer? Ele vai tomar um energético. Maquiagem e cocaína. Ele vai botar maquiagem. É isso. É exatamente isso. Ele vai usar cocaína e vai passar maquiagem. Porque ele quer a aparência da parte da manhã e a produtividade da tarde. É tudo que ele quer. Ele não quer que a noite chegue. É o jovem se entorpecendo o máximo que ele puder pra noite durar até 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã. E ele tentar chegar no dia seguinte, ainda inteiro. Só que não vai chegar nunca, né? Porque Death and Taxes, né? Ou seja, as únicas duas certezas que de fato nós temos nesse mundo é que nós vamos pagar imposto. Às vezes por coisas que a gente ainda não paga, como Pix, por exemplo. Não, sacanagem. Mas assim, a gente vai ter que pagar imposto e a gente vai morrer. São as únicas duas certezas que de fato a gente tem. E talvez seja exatamente por isso que essa cultura da longevidade, ela identifique esse niilismo materialista do ser humano de hoje. É muito isso. O ser humano, ele não quer, como eu não tenho a próxima, isso aqui é tudo que eu tenho. Então, carpe diem, né? Ou seja, aproveite o dia o máximo que você puder. Esse dia tem que ser esticado até o limite. Esticar o dia é esticar a cara. Literalmente. Esticar o dia é esticar a cara. É um Photoshop de alma, né? É isso. E esse é o discurso que vende. E vende muito, né? É porque sempre tem uma relação do que é saudável e do que não é. Porque também a longevidade, quando a gente olha pro ponto de vista saudável, o certo seria viver a vida que você tem da maneira mais saudável possível e mais limpa possível. Sim. É quase contra uma cultura de autodestruição, né? Contra a indulgência e etc. E daí, o que me parece é que sempre a indústria tende a caminhar pra doença. Sim. Da coisa, né? Por não querer morrer. O que eu faço um paralelo muito com o filtro, né? Que é o nosso papo, é que existe uma coisa que determina expressividade, estilo, e o João fala muito disso, né? Que são... É isso, é a roupa que eu visto, o meu tom de voz, como que eu me penteio, os acessórios que eu uso, com qual luz eu gosto de aparentar, para eu distorcer ao limite uma realidade e eu não saber mais quem eu sou. Então, é engraçado porque nenhuma das coisas, elas são ruins per se, elas são ferramentas. Sim. E parece que a gente tem uma habilidade, um talento ser humano em estragar as ferramentas que a gente tem, usar elas de uma maneira errada, estranha, né? A questão toda é que não é o que você faz, é como você faz. Como que você coloca aquilo em prática. Muitas das vezes a gente fala sobre imagem, sobre a questão estética, a pessoa pensa que às vezes é só estilo. Não é só isso, né? É um campo cerrado de forças que você consegue utilizar a teu favor. A imagem que é criada na mente do consumidor, a imagem que é criada na mente da audiência e como que você constrói ela. Agora, como que a pessoa se perde se ela nunca se encontrou? E esse é o ponto que a gente entra até num podcast que a gente falou anteriormente sobre o personagem. A pessoa às vezes ela nem sabe quem ela é, ela sabe quem ela é no dia a dia,
cumprindo algumas funções e alguns papéis específicos, mas ela não sabe quem ela é e como ela pode reproduzir aquela imagem cumprindo outras funções. É que ela sabe que ela é no operacional Ela e sabe, não no espiritual. ela sabe quem ela é quando ela vai no churrasco no domingo. Ela sabe quem ela é quando ela toma cervejinha. Ela sabe quem ela é quando ela tá ali, de repente, com a família. Ou às vezes nem sabe quem ela é. Ou quem ela deveria ser com a família. E esse é o ponto. O ponto é essa construção, né? Quem que você deve ser. E aí, a gente coloca que, muitas das vezes, o filtro, ele é uma camada que ele esconde quem essa pessoa deveria ser. Mas, de fato, o filtro correto, ele vai na verdade, impulsionar. Ele aumenta. Ele vai impulsionar ele você. impulsiona. Então, a imagem é isso. Aqui a gente vê Ele até motiva. Camisas muito semelhantes, cada um com a sua personalidade, só pra mostrar que é esquisito, né? É uma quebra de padrão, porque a gente tá muito parecido, igual os bananas de pijama. mas o fato é... o fato é que a imagem importa. A pessoa ela não pode deixar que essas narrativas, esses argumentos relacionados à questão de... é evidente, existe um limite, mas a pessoa não pode pensar que é futilidade me preocupar com a imagem, me preocupar em como eu devo parecer, ou de repente isso vai fazer com que a pessoa entre em neurose. Como que a gente define esse limite? É a mesma coisa charuto, vinho. Cara, uma coisa é você tomar um vinho de vez em quando, outra coisa é a pessoa ser alcoólatra. Charuto não vicia, né? Foda-se, mas às vezes a pessoa quando vai pro cigarro, quando vai pra cocaína, sei lá, pode acontecer, né? A pessoa é maluca. Jogos, eu fui pra Las Vegas com a Gabi, e aí joguei na maquininha ali, depois desencanei. Aí tinha pessoa que, senhorinha, tava de madrugada, a gente ia dormir, saía de manhã, tava a senhorinha lá, jogando. Então assim, o limite, de fato, esse equilíbrio, a pessoa que vai ter que definir. Então não é a ferramenta que é o problema. Não é a arma que é o problema, não é o carro que é o problema. Tem uma virtude, usa, né? Tem uma virtude que rege essa disposição. Aristóteles falava muito disso, que é a virtude da temperança. A temperança tem uma forma interessante da gente entender ela, que é o correto tempero das coisas. Então assim, se você não põe tempero nenhum, a coisa fica insossa. É a pessoa que não se importa com a imagem, que no fundo, ela tá se importando com alguma coisa. Ela só tá falando que ela não se importa com a imagem, mas isso também é um se importar com a imagem. Ela falar que não se importa com a imagem é pra ter atenção de quem concorda com ela e a raiva basicamente de quem isso. É só isso. Ou Então ela assim, tem a gente preguiça tem que de mudar, admitir de que, o ponto é, imagem é necessário? É, ponto final, acabou. Representa Basicamente, a realidade. ou seja, como é que é? Se você acha que a imagem não importa, como é que você falou mais cedo? Você compraria um Red Bull, Pra você uma que falou que embalagem a imagem branca, não importa, né? passa um pouco de merda. a faça imagem tudo. não importa. Então se maqueia com merda e sai na rua, ver se... Vê se ela mesmo Vê se não importa mesmo. É isso. Compraria esse Red Bull se fosse uma embalagem toda branca, sem Não, informação, Provavelmente sem nada? não. É. Provavelmente não. A imagem importa em tudo. Você vende a tua imagem todo dia, em A todos os questão é aspectos. só a gente achar o tempero correto, né? Se você salgar demais, o negócio vai ficar intragável. Se você não coloca nada, o negócio fica insosso. Então é saber achar o justo termo das coisas. O que eu ensino é que o tempero correto, relacionado à intencionalidade e direção, de onde você quer que a sua imagem vá, é através dos arquétipos. Então, com a definição arquetípica correta, para a pessoa passar a imagem certa, realmente ela vai chegar em objetivos maiores. Se você tem interesse em aprender mais sobre isso, se inscreve aqui embaixo no TAI, que é o Teste Arquetípico Intencional, por apenas R$ 97,00. Do nada ele lançou uma publi aqui. É que falaram ali, deveria ter lançado a publi no meio. Aí eu pensei, vou fazer isso aí então. Pô, e eu pensei, que arquétipo será que eu sou? Eu já vou fazer o TAI, né? Faz o TAI. João falou que eu sou mago. Tem o arquétipo Mago, do curador, amante. E do mago. Mas óbvio, amante latino. Ganhei um 11h59, amante as pessoas não sabem quem elas são. Eu, amante, meia-noite, né? Amante latino? Será que é o queixo pontudo? O queixo do Batman. E o Cuenca é o arquétipo do criador com rebelde. Inclusive, eu tava analisando em relação à cultura da tua empresa, né? Completamente arquétipo do rebelde, né? É, total. Então, faz muito sentido, porque tá presente na tua personalidade. Totalmente. Tem que estar alinhado, né? Tem que estar muito alinhado. A imagem que você expressa no mundo, ela tem que estar alinhada com a tua personalidade. Ela tem que ser extensão, tem que ser Tem que ser uma coerência, extensão, né? exato. O bom tempero, ele não tem a ver só com a dose, ele tem a ver com o contexto, né?
Se eu vou usar cominho, alecrim, sal ou manjericão. Cara, isso dá uma teoria fenomenal. O entendimento sobre o que é a temperança. Não é somente sobre a intensidade, mas também o contexto em que você tá fazendo aquilo ali. Então, assim, em algum contexto eu vou carregar menos a maquiagem. Em outro contexto eu vou ter que carregar mais. Exato. Eu vou aparecer num programa de televisão. Caramba, eu vou ter que ir mais arrumado, eu vou ter que fazer um cabelo, eu vou ter que... eu vou num negócio com as amigas, eu vou dar uma segurada mais. Verdade, então, assim, o contexto é o que forma. Exato. É interessante isso. Não é só a intensidade que você vai fazer, mas também o contexto pra quem que você tá falando. É o dress code. Naquele momento. É o o código de vestimenta. Né? Faz sentido? Faz todo sentido. Completamente. Querendo ou não, a moda ela é regida por isso, né? O que é a moda se não exatamente um dress code meio que... E faz sentido, inclusive, em relação à questão do filtro. Tu não vai querer ver um médico com 50 anos de idade na cara utilizando um filtro que tá com maquiagem. Sim. Entende? É uma coisa desequilibrada. Sim, faz muito sentido. Eu entendo essa ideia de tempo... Bom, o que a gente tá falando aqui é que a imagem, primeiro, ela é necessária. Então a gente não pode abrir mão dela. Segundo, que ela pode ser danosa e que o ajuste dessa questão toda seria exatamente a gente ter a correta temperança, ou seja, ter o tempero correto da questão. E o tempero, ele é a quantidade que você vai colocar, se mais ou se menos, mas também a depender de que você vai usar outros tipos de tempero, um negócio mais elaborado ou menos elaborado, a depender do tipo de prato que você tá preparando. E nesse papo, o que me incomoda um pouco, né, porque eu concordo absolutamente com o que você tá falando, com você e com o João, mas o que me incomoda é a gente ter que versar e colocar limites legais ou institucionais em relação a quais ferramentas eu tenho. Aí né? é onde entra o problema. Porque, na verdade, né, sei lá, essas filtros que fazem uma distorção grotesca do Instagram, né, do rosto. Eu tinha um que deixava o rosto quadradão, de Cepacol, assim, e eu usava pra fazer um personagem. Então, quer dizer... Meu apelido é Cepacol. Eu ficava tipo você. Eu tinha um filtro que chamava Zorzi, que eu usava e ficava igual o Zorzi. E daí eu colocava lá, e daí Cara, ele conseguiu colocar os 2 bullying que eu sofri a minha vida toda numa única fala. O primeiro bullying era... Cara, você tem o queixo do Cepacol. O segundo bullying que eu sofri a vida toda era chamar de sócio. Zorzi Cepacol. E daí eu pegava ali os Ozzy eu imitava um cara... Gen Z. Em Angra dos Reis, muito hétero, assim. Aí, galera, vamos aqui começar os trabalhos. Daqui a pouco a gente vai sair. É sempre meio carioca, não sei porquê. E assim, eu fazia uma brincadeira com o personagem. Então, assim, tem coisa que eu posso usar de uma maneira mais entertainer, mais divertida e etc. E às vezes tem dia que você quer brincar também de ser outra pessoa. Que é o que você falou da espinha. A espinha não define a expressão da pessoa. Eu usar uma máscara mais carregada não define quem eu sou. Exato. Se eu sei usar também com temperança ao longo da minha vida. Perfeito. Naquele dia eu quero carregar mais, ou eu preciso carregar mais, ou é quase um descarrego que eu preciso fazer naquele dia, né? De alguma coisa. Então, assim, eu acho que da mesma maneira que o Instagram também tá tirando, não acho que as pessoas vão deixar de usar. Elas vão baixar o Facetune, elas vão pegar o filtro do TikTok, usar, baixar e subir. Porque tá disponível, em algum lugar vai estar disponível, né? Abre-se um mercado para ter em outros lugares essa utilização. Então, eu acho que sempre quando... Até discuti isso num vídeo que eu fiz esses dias. Eu também não sei qual que é a real vontade da Meta tirando esses filtros, porque ao mesmo tempo eles anunciaram o Movie Gen, né? Que é a inteligência artificial deles que muda absolutamente tudo. Muda o background, muda a sua roupa, muda... Então, beleza, eu não distorço mais o rosto. Mas eu tô em Osasco e parece que eu tô nas Maldivas. Então, que distorção da realidade que pode? Mas eles entraram com esse argumento? Relacionado à questão de saúde mental, A etc? discussão sobre tirar os filtros da Meta há anos, que essa discussão faz uns 3 anos que tá rolando, é sobre saúde mental. Não faz sentido algum. Então, Eu não sei se eles seguraram isso agora com o novo posicionamento machinho churrasqueiro do Zuckerberg. Mas... Não, mas é aquilo que tu tinha falado. No fundo, é a nossa capacidade de estragar a ferramenta. Porque assim, vou tirar os filtros pra melhorar. E aí, talvez a gente pudesse fazer um outro episódio só sobre isso. Mas o problema é quando as pessoas acham que institucionalizar a questão é o que vai resolver a questão. E não vai resolver, óbvio que não. As pessoas que estão doentes por conta dos filtros, elas vão achar outras fontes. Ou de manter os filtros ou de fazer algum outro procedimento.
A pessoa vai entrar no aplicativo de IA, vai transformar completamente até cabelo, Pura e simplesmente cor, isso. Então, assim, achar que é institucionalizar o processo que vai conter a coisa toda, eu acho que é uma grande bobagem. E eu acho que... E de novo, tira uma coisa que a gente tem falado em alguns episódios, talvez até valha a pena um sobre educação, mas é tirar a responsabilidade também dos pais com as crianças e adolescentes sobre educação Sem e dúvida. treinar as pessoas a usar ferramentas. Sem dúvida. Porque parece que agora tudo é responsabilidade ou da sociedade, ou da escola, ou da do rede governo, social, ou do isso. governo. Porra, educa a porra da criança. Exato, exatamente. Exato. A gente tá retirando a responsabilidade de quem de fato teria a responsabilidade sobre isso, né? O que faz um adolescente ficar neurótico com essa questão? A ausência de pai e de mãe. A ausência de educação familiar. Isso... E aí entra um Obviamente pouco na também minha tem um problema Sansara. estrutural, né? Sim, sem dúvida. Tem pais e mães que não têm tempo algum, né? Sim. Porque tá preocupado em sobreviver. Daí a gente tem uma Então, discussão o motivo estrutural também aí de tem- educação brasileira. Exato. A mãe, ela foi abandonada pelo pai, ela é mãe solteira, ela tem que trabalhar 16 horas por dia pra conseguir sustentar os 2 filhos que ela tinha. E como é que ela vai fazer? Ela não vai estar presente pra criação daqueles moleques mesmo. E eles vão ser criados pelo mundo, pelo TikTok, e fatalmente eles vão adoecer nesse processo, né? Vão adoecer com essa distorção da própria imagem. Educado pelo TikTok. Isso aí é um livro, né? É um livro. Ó, como a capa é importante. Se você não sabe sobre isso, vê o episódio anterior. Eu compraria um livro chamado Educado pelo TikTok. Fatalmente. Com certeza. Eu daria uma propaganda e tanto. Excelente. Fala, João. Bom, resumindo tudo que a gente falou aqui, eu acredito, concordo plenamente em relação a essa questão de não ter que institucionalizar algo nesse sentido. A pessoa ela tem que trazer a autorresponsabilidade e ter o equilíbrio, porque senão ela vai buscar outras coisas, às vezes até mais extremas. Ela não vai usar filtro, daqui a pouco ela tá se transformando no quem humano. Entende? Porque ali, querendo ou não, pode ser até um É o paliativo. filtro do offline, né? É uma coisinha, exato. Ali é as doses pequenas. Quando vê, elimina, a pessoa vai pra uma coisa muito pior. E se transforma completamente. Então, a cuidado política que tem que ter, né? você falou tudo, é autorresponsabilidade. Paulo fala muito disso, né? Que o negócio é autorresponsabilidade aliado à liberdade. Exato. Porque a autorresponsabilidade não funciona sem liberdade. Não funciona. Se você fala, não, São você irmãos, tem que ser né? autorresponsável por si mesmo, mas eu vou continuar mandando em você e te falando tudo que você tem que fazer, É um cerceamento, né? é isso, é um cerceamento. Agora, a pessoa só nunca vai ser autorresponsável. uma reflexão final aqui, porque eu acredito, e eu acho que é importante deixar claro, já que a gente falou de filtro e sobre essa questão da pessoa da neurose, saúde mental, eu acredito que a pessoa, ela tem que sim mudar a imagem dela. Quando não está adequada, quando não está suficiente. Porque algumas pessoas, elas pensam, e aí entra a questão de se aceitar. Entra muito esse uso do filtro. Não, você tem que se aceitar do jeito que você é. Eu odeio essa frase. Eu acho que a pessoa não tem que se aceitar. Ela tem que estar buscando a mudança. Só que a mudança... melhorar. Só que a mudança com equilíbrio, entende? Você não pode despirocar de vez. Mas ela tem que mudar. Ela tem que mudar a imagem, tem que se transformar. Aquela ideia de que eu não tenho que ser melhor do que fulano, Beltrano. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo fui ontem. É porque quando a gente entende a estética como símbolo, o símbolo perfeito é aquele que faz referência direta à sua origem. Sim. Ou seja, se eu mudo para refletir quem eu sou internamente ou quem eu gostaria de ser internamente, é um símbolo que ele está de acordo. Se, na verdade, o meu exterior é uma versão deturpada ou radical ou extremada de quem eu sou, aí ele não funciona porque ele não faz conexão direta com quem eu sou de fato. Então, eu sou muito partidário dessa visão mesmo, de tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, como a gente se comunica, como a gente se veste, como a gente se porta, como a gente se maquia, que filtro que a gente usa, ele é uma extensão da nossa personalidade. Só que para isso é aquele processo que você falou para até fazer o teste, que é quem que eu sou, né? Exato. A resposta é essencial da filosofia. Que eu tenho. Exato. Quando a gente faz uma definição arquetípica, até é importante dizer, tem 2 linhas. A primeira é identificar realmente esse traço de personalidade. Que nós não temos só, na verdade nós temos 12. Os 12 arquétipos, né? Em maior ou menor intensidade, né? Com maior ou menor intensidade. Só que tem um que é dominante. E o outro aspecto, que daí entra o posicionamento de imagem, é você definir qual que é o arquétipo do público-alvo. E você, como que eu quero ser percebido. Como eu quero ser percebido. Quem que eu sou e como eu quero ser Exato. percebido. E encontrar esse equilíbrio sem perder essa parte aqui. Tá? Entende? Então, aconteceu na minha vida, né? Eu me vestia de qualquer jeito, eu não ia conseguir nunca, do jeito que eu estava, me comunicar com o público A, com o público AAA, vender high ticket. Seria impossível. Porque antes de escalar, eu só vendia high ticket. Né? Então, fiquei durante anos vendendo só high ticket, na parte de retrato, posicionamento.
E precisou de uma mudança de alinhamento com o público. Mas, ao mesmo tempo, eu não abandonei as minhas origens. Na verdade, eu fui ainda mais de encontro a elas. Talvez as pessoas não saibam, mas o meu cabelo, por exemplo, cara, é igual ao cabelo do meu tetravô. O penteado. Meu tetravô tem uma fotografia, o cabelo é igual. A maneira que eu me visto, ela tá muito relacionada à minha família. Meu avô se vestia muito assim, sempre com paletó, com traje. Então tudo tem um significado. E aí você começa a trazer traços de personalidade. É engraçado porque eu estudo mágica desde novo. E aí os meus seguidores não sabiam. E uma vez eu falei, não, eu sou mágico. Já trabalhei com mágica e tal. E as pessoas começaram a comentar, nossa, parece mágico. Entende por quê? Porque tá no traço da personalidade também. Até na maneira que a pessoa se veste, né? Sim. Na maneira que a pessoa age, O jeito que ela articula com as mãos, o jeito que ela fala, gesticulação. tudo tem... Então tudo tem esse traço de personalidade. É isso que a pessoa não pode abandonar. Mas se ela se apega só a isso e não enxerga a mudança que é necessária, ela vai continuar estagnada. Faz todo sentido isso que você tá falando. Tem um negócio que é assim, ó, quando a gente separa o ser humano em corpo, alma e espírito, é uma separação pedagógica, obviamente, né? O Dr. Freud chamava de ego e superego. Sim. Dessas três instituições, a última, ou seja, o superego, a natureza do espírito, é a única que continua Era ego, superego e... Id, ego e superego. É. Sim. O Sócrates ele chamava de estômago, coração e cabeça. Mas é sempre a mesma linha, né? Sempre a mesma linha. E o detalhe é assim, ó. A natureza do espírito, a natureza da cabeça, da consciência, é a única que é sempre progressiva. As outras duas são entrópicas. Tanto o corpo é entrópico quanto a alma é entrópica. Sim. E se eu conseguir entender que eu preciso ter a certeza dessa natureza aqui do espírito, eu vou sempre tentar adequar o corpo e a alma a essa natureza da consciência. Aí sim, aí faz sentido. Agora, se eu perco a natureza da consciência e tento simplesmente adequar o corpo e a alma a alguma outra coisa, eu tô me adequando ao resto. A imagem, a falsa imagem. Isso é o imitativo baixo. O imitativo baixo é ele esquece da natureza da alma, de quem ele é, do quem ele pode ser, sobretudo, e ele simplesmente quer... sucumbir à matéria. Sucumbir à matéria. Exato. É isso. Em vez de fazer a imagem acender ao espírito. É isso. Perfeito. Olha, poético o negócio ficou, viu? Você pode ler mais sobre isso no meu livro Educando com TikTok. Muito obrigado, eu sou Paulo Cuenca, eu falo sobre conteúdo, estratégia de conteúdo para você fazer negócios. Sou o Dr. Jorge Rodrigues, sou médico, especialista em relacionamento. Sou João Mena, especialista em imagem e posicionamento. Se você tem mais vontade de saber sobre os conversadores, siga o nosso canal, dá o seu like aí, tamo junto. É verdade, você fica assistindo essa parada e você não segue, né? Pois é, se inscreve aí. Tchau. Compartilha com os amigos.